passando aqui pelo meu canal para saber um pouquinho desse livro famoso que faz tanto sucesso. Eu estou falando de Flores para Algernon. Eu li esse livro pelo Kindle porque ele está disponível no Kindle Unlimited e gostei bastante, mas vou deixar em algum canto aí da tela a foto do livro, né, para quem ainda não conhece. Flores para Algernon foi escrito em 1959 em formato de contos e depois em 1966 ele virou um romance. O autor, o Daniel Keyes, ele é muito conhecido no mundo dos quadrinhos. Ele trabalhou por muito tempo na empresa que depois virou a Marvel. Ele trabalhou um tempo com Stan Lee também. E ele trabalhava com criação de textos, né, para histórias de horrores e ficção científica. E aí ele teve essa ideia, né, do Flores para Algernon, só que ele acabou não lançando como quadrinhos, ele acabou lançando como contos. E fez tanto sucesso que ele acabou transformando também num romance. Ele ganhou alguns prêmios por causa dessa obra. Ele ganhou o prêmio Hugo e o prêmio Nebula também. Esse livro, ele inclusive é considerado um dos clássicos da ficção científica. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o livro mesmo. Quem é Algernon? Algernon, ele é um ratinho de laboratório. Os cientistas, eles querem fazer testes, né, fazer uma cirurgia para ver se consegue aumentar a capacidade intelectual. Então, eles fazem essa cirurgia no ratinho, a cirurgia aparentemente deu certo, o ratinho fica um pouco mais inteligente que os demais, e aí, como todo bom cientista, eles continuam fazendo seus testes, e aí eles decidem fazer testes em humanos. E é aí que entra o nosso protagonista, o Charles Gordon. O Charles Gordon, ele é um homem de 32 anos. Ele foi escolhido para fazer essa cirurgia. Ele foi alfabetizado quando ele já era adulto. E quando ele era criança, ele sofria muito bullying. Ele não conseguiu acompanhar. Então, depois ele foi levado para um outro lugar, longe da família, e ele começa a ser alfabetizado por uma professora. Uma professora que gosta muito dele, inclusive é ela que indica com toda boa intenção o Charlie para fazer esse experimento. E ele faz esse experimento, os cientistas não sabem se vai dar certo, mas de qualquer forma ele participa porque ele quer ser, ele tem essa vontade de ser mais inteligente, né? É importante falar que o Charlie ele tem uma deficiência intelectual grave. Mas aqui no livro a gente tem que considerar a época em que ele foi escrito. Nessa época eles chamavam de retardado. Então, em muitos momentos do livro você vai ler que o Charlie era um retardado, que ele foi para uma escola para retardados. Então esse termo ainda era usado naquela época, diferente do que a gente usa hoje em dia. Então ele participa desse experimento e os cientistas pedem para que ele faça um relatório de progresso. Então, conforme vai passando os dias, ele tem que escrever todos os dias ali seu diário da sua percepção, o que acontece com ele e tudo. E o livro ele é escrito nesse formato de diário. E eu vou te falar que o começo do livro, ele chega a ser um pouco angustiante, porque a escrita do Charlie é muito ruim. Ele não sabe pontuação, ele não sabe escrever direito e o pior, ele não tem muita noção da percepção de mundo mesmo, então ele não consegue se expressar na escrita dele, mas ele escreve, você consegue entender, lógico, mas é um pouco angustiante ali ver o jeito dele se expressar. E com o tempo ele vai evoluindo, né? Você percebe pela escrita dele que a escrita vai melhorando, que ele começa a conseguir colocar pontuações, ele começa a escrever de formas corretas, e também você nota que ele consegue entender um pouco mais o mundo ao redor e passar isso para o papel. Mas esse experimento, como os cientistas não tinham ideia de como seria com o Charlie, né? Ele passa até a ficar mais inteligente do que o normal. Então, eles tentam fazer essa cirurgia numa pessoa com QI menor para ver se evoluía. Só que ele evolui muito.
ele consegue ter a habilidade de aprender várias línguas, tudo que ele lê ele absorve muito rapidamente, ele ultrapassa pessoas que são consideradas muito inteligentes, pessoas, professores, né, grandes cientistas, tudo ele consegue passar por isso. Mas ao mesmo tempo, ele também ganha a percepção de vida. Então ele começa a ver que a vida dele não era tão tranquila quanto ele imaginava, naquela visão de mundo dele como uma pessoa com deficiência intelectual. Então ele percebe que os amigos dele na padaria em que ele trabalhava, eles riam dele e não estavam rindo felizes com ele. E aquilo deixa ele muito triste. Ele começa a perceber o quanto a sociedade discrimina pessoas como ele. E isso gera uma certa revolta nele. E também gera uma revolta na gente que está lendo. Porque a gente já sabe como é, infelizmente, e se pondo no lugar do Charlie, a gente fica realmente triste, com esse sentimento de revolta. Mas ele vai passando por essa situação, ele consegue começar a se lembrar de coisas que ele nunca teve consciência. Ele não tinha, com essa capacidade que ele tinha, ele não consegue se lembrar do passado, da família dele, da vivência com os pais dele. Ele não consegue ter muitas lembranças, nem das lembranças mais atuais. Por exemplo, quando ele trabalhava na padaria, ele às vezes pediam para ele fazer uma coisa e logo ele já esquecia aquilo. Então, até nisso a cirurgia começa a fazer efeito. Então ele começa a ter percepções e começa a ter que lidar com o envolvimento com as pessoas, o que é lidar com o ser humano. E a história segue com essa evolução do Charlie, sempre com seu amigo Algernon, né, o ratinho ali também. Ele vai registrando os passos, né, a vida do Algernon. E eu falo que é um livro incrível, é um livro que eu gostei bastante. Não falo que ele está no meu top 10, mas ele está bem perto, eu acho. Foi um livro que me fez ter coragem de ingressar nesse mundo de ficção científica. Depois que eu li esse livro, eu passei a ler um pouco mais sobre ficção científica. Peguei mais 2 livros aí que eu amei. Então, eu posso falar que, como minha experiência de leitora, para quem nunca leu como eu, não tinha lido nada de ficção científica, olha, pode começar por esse aqui. É fantástico, é lindo, é surpreendente, é muito legal, vale a pena ler. E para você que gostou da minha resenha, por favor, deixe seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!